E a depressão? Ela pode como ter causa? A culpa ser a causa da depressão? Hoje eu quero falar de como uma alma perdoada é uma alma feliz. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, outubro de 2023, nossa viagem para Egito, Paris e Israel. Telefone da Fernanda, caso você queira adquirir mais informações, já está acabando. Estão acabando as vagas, eu não lembro quantas, mas são pouquíssimas, umas 10, eu acho, alguma coisa assim. Estão acabando as vagas. Eu vou estar lá com você, vai ser um prazer conhecer aqueles lugares e conhecer você. Vamos lá, Salmo 51. Vamos ler. Davi adulterou. E aí, veja os termos que ele usa aqui no Salmo 51. Verso 1, né? Vamos começar. Compadece de mim, teu amor, segundo teu amor, apaga as minhas transgressões. Verso... Cadê o verso que ele fala sobre... Verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Que coisa. Ele fala aqui, verso 15. Senhor, abre os meus lábios, minha boca proclamará louvor. Enfim, né, você vê aqui duas vezes, de maneira direta, ele falando da questão da alegria. Duas vezes no verso 8, faz-me ouvir júbilo de alegria. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação, que ele tinha perdido. É impressionante, então, como que uma alma culpada é uma alma infeliz. Primeiro vamos aplicar isso na vida do ímpio. A Bíblia diz que o homem ímpio, por mais próspero que seja, ele está sempre num estado de insatisfação. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não tem como ter felicidade se não houver paz, né? Não há paz verdadeira. Não há paz. Jesus fala para a mulher samaritana, se você voltar a beber água daqui, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber de mim, eu serei dentro de você uma fonte inesgotável. Gálatas 5:22 declara que o fruto do Espírito é amor, alegria. É fruto do Espírito, não é do homem. A alegria é algo divino. A alegria genuína, constante, é fruto de Deus. Um ímpio, ele não tem isso. Uma alegria plena, não tem. Por isso, então, muitas vezes, por que o ímpio está sempre buscando coisas loucas? Como, por exemplo, sexo desenfreado. Por quê? Porque um ímpio precisa disso. Sexo desenfreado. E acaba ficando mais pesado. Ele vai para um buraco e vai se afundando mais. Drogas. Enfim, as coisas mais absurdas. Por que eles fazem isso? Porque eles são infelizes, obviamente. Então precisam preencher. Porque eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer aqui, eu vou começando, né? A gente está começando hoje. Hoje. A gente vai soltar hoje à noite. Nosso primeiro vídeo da série Casamento. Eu vou falar, obviamente, sobre a sexualidade cristã também. Mas não sei se eu vou fazer aqui. Enfim, como é que a gente vai fazer? Vamos ver. Mas enfim, né? Por que os ímpios, eles buscam no sexo e a cada dia mais, e sexo pesado, porque eles são infelizes. E assim, eu vou falar sobre isso nessa série. O sexo entre cristãos, é claro que é uma alegria, é uma bênção a vida sexual de um casal. Mas não é o que eles dizem aí, uma paixão louca todos os dias, um casado há 20 anos, não é. Mas é bom. Mas é que para eles tem que ser fogos de artifícios, soltando cada vez que tem uma relação com a mulher dele. Por quê? Porque a vida deles é infeliz. A vida deles é infeliz, é insatisfeita. Então eles precisam de doses cavalares de excitação, de prazer. E por isso, justamente, são infelizes, têm que se divorciar. Porque, enfim, vou falar sobre isso na série, sobre casamento. Então, a vida de um ímpio é infeliz. E por isso eles buscam essas loucuras, mais e mais. Por quê? Porque são infelizes. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. É quando você é declarado justo pela fé em Cristo Jesus que você tem paz. Antes disso, você não tem. Agora, na vida do crente, então, o ímpio, ele é inimigo de Deus, ele não tem paz, por quê? Porque ele é um foragido da justiça, Deus o persegue. Mas o crente aqui é Davi, cristão, cheio de Deus, e adulterou, fez o que era errado, e estava num estado de culpa.
terrível. E ele então disse que estava profundamente triste. Profundamente triste. Por isso ele fala, restitui-me a alegria, faz-me ouvir júbilo e alegria. Ele está triste, ele tá profundamente triste. A culpa pelo pecado faz isso. E é óbvio, eu já expliquei isso aqui outras vezes. Paulo fala aos Coríntios, a tristeza de Deus, ela não leva à destruição, mas a tristeza do mundo leva à morte. Então, o que é a tristeza de Deus? É aquela tristeza oriunda do Espírito Santo que nos convence de pecado. E é o que aconteceu com Davi. Mas nós, muitas e muitas vezes, vivemos culpados por conta de nossos pecados. Eu tenho 40 anos, estava falando isso para o meu filho hoje. Né? Hoje, estava conversando com ele agora há pouco, e dizendo para ele justamente isso, olha, muitas vezes eu acordo de manhã, e uma culpa, porque eu tenho 40 anos, então já fiz bastante besteira e a gente tem consciência dessas besteiras. Porque, por exemplo, quando você é um menino, você ofende seu pai, você não tem noção, às vezes, que você está fazendo, o tamanho do crime que você está cometendo. Mas aí, você se torna pai. Você se torna pai e você começa a entender o que um pai faz por um filho. Né? Você tem percepção do quanto que um pai se dedica, se mata por um filho. Aí você tem dimensão do tamanho do seu pecado. Você tem que falar, nossa, meu Deus, puxa vida. E não é que, assim, eu era um garoto trabalhador, não fiz nada, nunca matei ninguém, nunca, assim, desrespeitava meu pai de maneira, enfim. Mas, às vezes que fui desrespeitoso, em que fui, né, um peso, você, ao ter entendimento da palavra, quanto mais você velho fica, você mais entendimento você vai tendo. Ao ter consciência do que é um pai, você fica profundamente culpado. Ou então pense também como pai também. Muitas vezes me sinto completamente culpado por um dia que você perde a paciência. E no meu caso, sou pastor, a culpa, eu não estou na sua pele, você também não está na minha. Mas no meu caso, eu não sei se a culpa atinge um nível maior. Eu estou sendo mimizento aqui agora, né? O meu sofrimento é maior. Porque eu ensino sobre isso. Eu tenho um curso de criação de filhos em que eu ensino e falo, olha, é assim que a gente tem que fazer. E muitas vezes eu me vejo fazendo diferente do que eu ensinei. Então, é uma culpa muito grande quando a gente erra com os nossos filhos, né? Perde a paciência, fala uma palavra que não era para ter falado, sabe? É uma culpa muito grande. É uma culpa muito grande. No meu caso também, coisas que eu já me falei, eu me arrependo, em que já fui invejoso. E também não notava. No momento da minha vida, achava eu lá que eu era um profeta, um João Batista. Não era só um fariseu invejoso. E aí, conforme o tempo passa, você olha para tudo isso, há um sentimento de culpa muito grande. Né? É um sentimento, é uma vontade assim de abrir o buraco e entrar ali, no buraco, por conta desse sentimento de inadequação. Então, isso gera desânimo, gera tristeza. Culpa também por sermos tão ignorantes. Também é uma sensação constante. E isso também, quanto mais o tempo passa, quanto mais você estuda, quanto mais você nota que, poxa, lá no passado eu tinha convicção daquilo e estava errado. E defendia aquilo, talvez foi até meio bruto com alguém, insensível. E aí passa o tempo e você fala, nossa, eu estava errado ali. Então você sempre fica com receio. E agora? Como é que eu estou? Senhor, me livra de estar falando besteira. Então é um sentimento de culpa muito grande. Quanto mais perto da luz, mais você vai identificar os seus erros. Os ímpios não têm muito isso. Não tem. Eles estão nas trevas, não estão nem aí, perderam a consciência faz tempo. Então a culpa é uma coisa que atinge a alma do crente. A culpa, esse sentimento de culpa é em pessoas boas, entre aspas, né? Porque a gente sabe que ninguém é bom, mas é uma coisa que o crente tem que lidar com a culpa. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vai ter que lidar com a culpa. Porque mais consciência de pecado você vai ter. E isso pode tirar a sua alegria. Isso pode tirar a sua felicidade. Então, por exemplo, né? Então,
Eu ensino isso no meu curso de criação de filhos. Muitos pais, eles deixam de repreender seus filhos porque eles se veem culpados por coisas que fizeram incorretamente no passado, né? E é uma dor muito grande. Eu sou pai, eu sei o quanto que é dolorido a gente... É dolorido demais você ter falhado com os filhos da gente. É sempre muito dolorido. E às vezes os pais deixam de repreender seus filhos porque eles erraram lá atrás. Olha o quanto de coisas terríveis, né, que a culpa pode gerar. Então, aí que entra o sangue do Cordeiro. Aí que entra o perdão oferecido por Cristo Jesus. Isso não isenta as consequências, a gente pode... Primeiro que Deus pode mudar o que a gente plantou. A gente plantou tempestade e está pedindo para colher coisa boa, ventos calmos. Deus pode fazer se Ele quiser. Ah, Ele faz. Poxa, quanta história eu já não vi assim. O pai plantou tudo errado e o filho desviou, foi para um caminho errado, mas o pai se converteu, se arrependeu e Deus restaurou o relacionamento e restaurou o menino. Eu creio, eu sempre busco por isso, sempre clamo por isso. Mas às vezes a gente pode fazer o que aconteceu, pode experimentar o que aconteceu com Davi. Ele pecou e sofreu, teve morte na casa dele. Mas Deus foi gracioso com ele. Deus o perdoou. Deus o perdoou. E essa consciência plena de perdão de pecado, isso é fundamental. A gente crê nisso. Aqui eu falo muito no meu canal sobre o fato de que em muitas igrejas não se prega sobre arrependimento e não leva as pessoas a um sentimento de culpa real. Isso é verdade, a gente tem que pregar sobre isso, mas a gente também tem que pregar sobre a graça. Devemos tomar o cuidado de não falar só sobre arrependimento, não falar do perdão de Deus, do amor de Deus e da graça. E aqui você está vendo Davi sendo agraciado por Deus. E é através do perdão de Deus, que Deus libera a ele, que ele encontra a alegria novamente. Então, é o que eu e você devemos fazer. Devemos confiar no perdão de Deus, porque o diabo vai nos acusar. A Bíblia fala que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Ele vai continuar te acusando. Então, não é porque você recebeu perdão uma vez... se você agora na sua casa e orar genuinamente, pedir perdão por seus pecados, é imediato o perdão. É imediato. Mas por que muitas vezes você ainda continua triste? Satanás te acusando. É a tentação de não crer no perdão de Deus. Por isso Davi fala, olha, restitui-me a alegria da tua salvação, faz-me ouvir risos, né? Faz-me ouvir júbilo e alegria. Então você vai ser tentado a sentir culpa. Então a culpa é uma coisa boa, de início, para que você reconheça seu pecado. Reconhecer o seu pecado, aí já não é mais uma coisa boa. Identificou seu pecado e confessou? Esquece, porque a Bíblia diz que Deus esquece. E avance, e tente melhorar. Então, no início, a culpa é o Espírito Santo te convencendo. A tristeza é o Espírito Santo te convencendo de pecado. Mas tendo você confessado seus pecados e ainda a tristeza se mantém, agora não é mais o Espírito Santo, é Satanás te acusando. Então, não importa quão profundo você tem ainda no pecado. Você pode ter sido uma prostituta. Você pode ter acabado com a sua família. Você pode ter feito tudo errado, você foi preso. Você foi um cara ganancioso. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é a promessa do Evangelho. De que ele veio buscar pecador. De que ele veio perdoar os nossos pecados. Essa promessa é para você. Lembra de Manassés? Manassés havia matado o próprio filho. Ele queimou seu filho para obter dinheiro, obter a bênção dos deuses. Teve perdão até para ele. Tem perdão para você. Na Bíblia, o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito. É o único. Todos os outros, diz a Bíblia, todos, todos mesmo, há perdão. O Douglas Wilson, um pastor maravilhoso nos Estados Unidos, ele foi até acusado de acobertar pedófilos, isso é mentira. Mas teve mesmo um rapaz na igreja dele que cometeu pedofilia. E aí, foi preso, foi julgado e voltou e falou, olha, pastor, você falou aí o perdão de pecado para todos, isso vale para mim? Vale. Por mais monstruoso que o pecado dele tenha sido, vale. O perdão de pecado é para todo aquele que nele
crê. Para todo mesmo. Confesse seus pecados e receba pela fé o perdão de Jesus Cristo. Coisa que nenhum homem pode fazer por você. E pode ser isso que te leva até a depressão. Lembra, no meu curso A Culpa é do Meu Corpo, eu falo, são várias aulas só sobre depressão. Eu falo sobre isso um pouco lá. Uma mulher foi diagnosticada com depressão como se fosse doença. Eu não acredito que é doença. Foi diagnosticada como depressão, como doente, deram remédio. Ela estava definhando, magra, até que ela se abriu, acho que com um pastor, um cristão, de que ela havia abortado. E essa era a causa da depressão dela. Porque ela dizia para si mesma, como que eu posso ser feliz tendo tirado a vida de alguém? É como se eu fosse um monstro, insensível. Então, é como se a tristeza para ela fosse... é o jeito mais digno para mim, para que eu viva. É o jeito mais digno, porque como que alguém pode matar o outro e rir ainda? E só Cristo pode perdoar de pecado. E ela foi perdoada. Sim, de trucidar uma criança. Se você crê, o mundo pode não te perdoar. Talvez seus parentes não te perdoem. Mas Deus te perdoa. Senhor Deus e Pai, confessamos nossos pecados e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a Tua graça seja conosco e o Teu Espírito Santo nos transforme. A cada dia em nome de Jesus. Mude a nossa história. Pai, que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Que nós possamos vencê-lo. Que as acusações dele caiam por terra por meio de nossa fé. Que o escudo da fé possa resistir a todos os dardos de acusação que vêm do capeta. Pai, restitui-nos a alegria da Tua salvação, faz-nos ouvir júbilo e alegria. Júbilo e alegria. Pois, assim como o Senhor fez com o Teu povo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonhavam. Pai, quando o Senhor perdoa a alma humana, é assim que nós ficamos. Leves, felizes e perdoados. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro por cada um desses meus irmãos e amigos que estão comigo agora. Aquele que talvez ainda não tinha confessado seus pecados e nascido de novo, que o Senhor possa perdoá-lo e mudá-lo por completo, onde ele estiver agora, e salvando essa alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Não percam hoje, inicia a minha série sobre casamento. Vai ser uma bênção, hein? Vai ser uma bênção. Deus abençoe vocês.